Olá, boa noite. Alunos da UFO colam grau no campus de Ituiutaba. No quadro Agenda Cultural, dicas para aproveitar o fim de semana. Na bancada, em clima de Oscar, a gente fala de representatividade no cinema. O Jornal da UFO está no ar. Na noite de ontem, alunos de 11 cursos da UFO se formaram no campus Pontal, em Ituiutaba. Mais de 100 estudantes colaram grau. Parabéns, pessoal, muito sucesso para vocês. Inspirado no clima de Oscar que acontece neste domingo em Hollywood, o JU fala do que passa nas telonas. A Universidade do Sul da Califórnia fez um levantamento sobre representatividade no cinema. Lá em 2007, nos 100 filmes de maior bilheteria dos Estados Unidos, 30% dos personagens com falas faziam parte das chamadas minorias, pessoas LGBTs e mulheres, por exemplo. 10 anos depois, essa participação aumentou só 2%. Hoje a gente fala de representatividade no cinema. Vamos conferir a reportagem. Quantos filmes você já assistiu e se sentiu representado? Romance, comédia, ação. Há décadas, os longas são responsáveis por entreter bons minutos do nosso tempo e deixar a nossa imaginação fluir. Mas a representatividade nem sempre é vista por todos. A Isadora é apaixonada por cinema. Ela tem percebido que grupos de minorias vêm ganhando espaço. A gente chegou num ponto que a gente cresceu enquanto sociedade vendo não só o cinema, como a arte, a música, o jornalismo, por uma visão muito normativa, muito branca, muito hétero, muito masculinizada. E agora, com esses recentes lançamentos, como, por exemplo, a gente citando um filme mais mainstream, assim, o Pantera Negra, as pessoas veem que isso pode acontecer, elas podem se ver e que isso dá certo. Então, por que não exigir se ver, sabe? Não é de hoje que filmes que destacam personagens ou temas da sociedade são abordados. Isso é algo antigo que passou por altos e baixos na história do cinema. A narrativa cinematográfica ela vai se constituir no início lá do século XX, ela vai ser organizada, né, como a gente concebe, e vai ser principalmente desenvolvida, e acho que aí a sua referência principal vai ser em Hollywood. Então já é um segundo momento, é no final da década de 10 do século XX, né, início do século, na década de 20. E nesse momento, por incrível que pareça, você tem uma grande quantidade de pessoas que são párias sociais e que vão ocupar o cinema. Então não vai ser um cinema só de homens brancos, vai ter um movimento de mulheres muito forte nesse cinema. Vai ser, a presença feminina vai ser muito forte, a presença das mulheres, presença de gays, lésbicas e a presença desse grupo escrevendo narrativas, dirigindo cinema e sendo produtores. Né, e eles vão comandar esse cinema até meados dos anos 30. Nos anos 30 vem um reverso conservador. Então daí vai vir um código, né, que vai ser instaurado, no caso dos Estados Unidos, movimentado principalmente por grupos católicos conservadores, e aí entram os puritanos também, mas principalmente os grupos católicos que vão organizar um código de comportamento. O cenário dos tempos atuais é outro, é o que explica esta professora. Ocorreu um grande movimento social nos anos 50, 60, né, um movimento que vai reivindicar a questão dos direitos civis dos negros, a questão das mulheres, então chamado feminismo. Então isso foi muito forte nos anos 60, 70. Nos anos 70 para 80 tem uma tensão conservadora que vai conter isso. Então a chegada do Reagan no poder nos Estados Unidos e um movimento conservador que vai corresponder em Hollywood também. Então daí aquela série de filmes Água com Açúcar, ou então o filme dos Homens Bombados, né, aquele monte de militar, o Rambo e Schwarzenegger da vida e tal. Mas essa onda conservadora, ela vai adiante até meados agora do início do século XXI. Então daí novamente você entra em cena um movimento da sociedade reivindicando participação. Sempre existiram personagens negros nos cinemas, mas em muitas produções eles eram tratados de forma negativa. 3 principais filmes do cinema hollywoodiano se infundam em narrativas racistas,
Nascimento de uma Nação, em 1915, é uma ode a Ku Klux Klan. O Vento Levou também glamoriza muito a questão da escravidão e é um marco do cinema clássico de Hollywood, bem como o Cantor de Jazz, que é considerado o primeiro filme falado, que também tem uma narrativa muito racista. Então, desde os primórdios, desde esse início do cinema, o negro ficou excluído e marginalizado nessas questões de produção cultural. Na década de 60, 70, surgiu um movimento chamado de Black Exploitation, que é justamente a exploração do protagonismo negro no cinema. Realmente a gente encontrava personagens fortes, seja masculinos ou femininos, mas que tinha totalmente uma problemática em relação à representação deles. Eram personagens extremamente violentos, ou sexualizados, ou que tinha a moral duvidosa. Segundo o pesquisador, esse cenário começou a mudar a partir da década de 1960. O cinema negro vai voltar a ter ênfase em 1991, que é chamada a geração de 91, quando surge um boom de diretores negros e muitos filmes negros produzidos nesse período, que tem muita relação com a política conservadora da década de 80. Então eles vêm como uma resposta à política do Reagan, do racismo que foi totalmente escancarado, que foi institucionalizado também. Então, e desde 1991 isso foi decaindo, teve seu auge, mas foi decaindo ao longo da década. Desde então, não tivemos muita expressão nesse cinema, principalmente dentro da academia, dentro de Hollywood. Somente agora, a partir de 2015 para cá, que a gente vê uma nova geração surgindo, de novos diretores, Jordan Peele, Ryan Coogler, que vão trazendo de novo essas questões da representatividade. As mulheres, então, têm ganhado grande destaque. São responsáveis por provocar a crítica e, consequentemente, são indicadas a premiações importantes. Ver um protagonista ou um personagem principal de um filme pode significar para muitos a representatividade, de acordo com o que é abordado na trama. E essa é uma luta que ganha forma, mas em passos lentos. Eu acho que desde 2016, que tiveram os protestos dos Oscars So White, que foi um boicote contra a academia pelo segundo ano consecutivo de não ter atores ou atrizes negras indicados a essas categorias, o cinema vem mobilizando novas ações, novos mecanismos de resistir. Caminhamos lentamente, mas a academia chega nessa 90ª edição do Oscar, agora em 2019, tentando trazer um pouco dessa representatividade. Because we are the only profession that celebrates what it means to live a life. Para falar do tema, a gente recebe hoje a professora Ana Paula Spini, do Instituto de História da UFO. Boa noite, obrigada, professora. Boa noite, obrigada. E o professor Leonardo Soares, do Instituto de Letras e Linguística da UFO. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Professora, eu começo com você. A edição deste ano, o senhor concorda com o nosso entrevistado do Oscar? Está preocupada com a representatividade? Com certeza, né? A gente tem vários lugares de fala representados na lista dos indicados, né? Melhor filme você tem Pantera Negra, Green Book, O Guia, apesar de ser um filme problemático, depois eu e a Ana Paula podemos falar um pouquinho disso, e Filtrado na Clã, né? Melhor atriz Regina King, negra, né? E se a gente for abrir daqui a pouco, né, podemos falar do Roma, podemos falar do ator coadjuvante de Green Book, que vai representar a figura LGBT, e por aí vai, né? Então tem várias vozes, né, nessa cerimônia, e que tem tudo a ver com esse boicote, com essa resposta que foi dada para as entregas do Oscar de 2015 e 2016, quando não tinha nenhum negro entre os indicados a melhor ator e melhor atriz, seja principal ou coadjuvante. Então houve uma reação, né? Inclusive houve mudanças, né, até na organização, né, de algumas coisas ali dentro da academia, o que é muito difícil, porque ela é quase secular, né, e tem as suas amarras, né? Mas isso também contribuiu. Por outro lado, já havia um movimento, né? Se a gente pensa que um ano antes, né, em 2014, o 12 anos de escravidão leva o Oscar e a Lupita ganha de melhor atriz coadjuvante. No ano anterior, a Octavia Spencer, antes dela, a Monique,
né, maravilhosa, por sinal, ganha por Preciosa. Então, também havia um movimento. Eu acho que em 2015 e 2016, esse retrocesso da academia faz com que se organize, né, que figuras importantes ali dentro da indústria se organizem também. Ana Paula, na sua opinião, essa mudança principal que a gente comentou, 2015, 2016, ela é mais uma preocupação do Oscar com a sua imagem, de não se comprometer, de não ficar feio, né, falando, digamos assim, ou uma preocupação de fato com a questão da representatividade? Eu não tenho dúvidas que foi uma resposta ao protesto, aos movimentos sociais, né, que impactaram sem dúvida nenhuma a escolha, né, as escolhas, os júris, inclusive a composição do próprio corpo de jurados, porque acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa colocar, né, como que importa a questão da ocupação desses espaços de poder também, que não apenas, né, na tela, mas também fora da tela, no próprio ambiente cinematográfico. Né? Quem Quer decide dizer, ali. exatamente, quem decide quem vai ser premiado, os filmes que vão ser indicados. E né? qual que é o perfil? Tem mudado justamente a partir de todo esse movimento, de todos os protestos. Então, acho que os anos de 2016, 2017 foram muito emblemáticos nisso, né? Considerando mesmo a premiação do Oscar, né? Porque a gente pode ampliar isso para outros cinemas, né? Mas por exemplo, 2016, como falou o João, né? O João é um pesquisador da casa, que trabalha do Instituto de História, que pesquisa esse cinema negro, né, e como que ele tem sido importante ao longo da história dos Estados Unidos e como que ele ganha uma força agora a partir desse novo cenário. Então você tem o Oscar So White em 2016, no final de 2017 você tem o movimento Me Too, né, o movimento das mulheres contra os casos de assédio sexual, de abuso, nesse ambiente que é majoritariamente masculino, branco, né? Quer dizer, então todo esse movimento tem impactado, sim, né, nessas novas configurações aí das indicações dos júris, enfim. Então acho que é um movimento importante, mas tem muita coisa para avançar. E a gente falou, né, na reportagem de Ronald Reagan, né, que era ator, a gente tem que lembrar de Obama, Barack Obama, e o que representou a eleição do Obama dentro dos Estados Unidos. Sim. Eu acho que também coincidem algumas mudanças, porque se você pega os vencedores do Oscar do século XX negros, são 6. Nós já temos agora 11, né, de 2000 até 2018, temos 11 vencedores, ou seja, quase o dobro do que tivemos ao longo do século XX. E a eleição de Trump também impacta isso. De que forma? De forma que é no âmbito da cultura agora que vai se buscar uma reação, né? Uma oposição e uma postura bastante clara contra as políticas que são homofóbicas, que são racistas, né? Que são misóginas. Então, há sim um movimento de crítica muito grande, né? Resistência, né? Sim, de resistência a essas políticas conservadoras, né? Sim. A gente está falando dos Estados Unidos, só que o Oscar ele é mundialmente uma referência, Sim, né? sim. Como é que vocês acham que uma premiação, na verdade, dos Estados Unidos, ela observa filmes, diretores, por exemplo, latino-americanos? Tem um filme Roma que ele está quebrando paradigmas esse ano, Sim, né? Embora, né, a gente esquece de um filme brasileiro, que em 85, O Beijo da Mulher-Aranha, é um filme brasileiro, embora muita gente ache que não, né, ele é uma coprodução Brasil-Estados Unidos, ele foi passado no Brasil em português, mas tinha uma versão em inglês, ele concorreu a melhor filme. Foi o filme que alavancou a carreira internacional da Sônia Braga, então ele concorre a melhor filme. O diretor é o Héctor Babenco, que é um argentino naturalizado brasileiro, então olha aí o latino-americanismo aí. O Raul Julia, o William Hurt ganha o Oscar de melhor ator interpretando um homossexual, Molina. Na época a gente chamaria de travesti, hoje talvez trans, e uma figura, né, interessante. E naquele ano nós tínhamos A Cor Púrpura, que era um filme de um diretor branco, judeu, Steven Spielberg, que, né, um mago, né, do dinheiro, né, em Hollywood até então, e que faz um filme sério, baseado num romance de uma mulher negra, né, que escreve como ninguém, né, como mulher e como negra, que é a Alice Walker.
e que tinha todo um elenco negro que foi indicado, mas que passou a festa inteira sentado. Ninguém ganhou nada. Quer dizer, não é só indicar também, né? A gente tem que observar quem leva. Quem leva, que às vezes a indicação, né, funciona como uma... Vocês vieram à festa. E falando em festa, em 1939, a primeira negra a ganhar o Oscar, ela teve que sentar lá no fundo. A Hattie McDaniel, né, E o Vento Levou, que lembraram ali, ela não pôde sentar na mesa com o resto do elenco, Olivia de Havilland, Vivian Leigh, Clark Gable, né, porque naquele lugar eram proibidos os negros de entrarem. E aí ela fica lá no fundo e não pode. E ela recebe o prêmio de melhor atriz. É emblemático o discurso dela. Daqui a pouquinho a gente continua então com o nosso debate. E no próximo bloco a gente traz sugestões para você aproveitar o fim de semana e mais conversas sobre cinema. Já voltamos. Voltamos e olha, amanhã tem mais chuva aqui na região, olha só. Fim de semana chuvoso em Uberlândia, mas as temperaturas ficam elevadas. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva no fim de semana de Patos de Minas. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Fim de semana quente e chuvoso também em Monte Carmelo. A mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 32. As temperaturas ficam altas em Ituiutaba e chove durante todo o fim de semana. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Patrocínio, o fim de semana também fica quente e nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Qual filme é marcante para você? Aquele que te conquistou mesmo? A gente fez essa pergunta nas ruas. Vamos ver. O filme que marcou a minha vida foi A Espera de um Milagre, que pra mim é um filme muito intenso e que, tipo assim, eu chorei igual criança quando morre alguém, porque ele conta a importância que tem o milagre e uma pessoa foi acusada injustamente e como que aquele homem lidou com essa situação. Um filme que me marcou muito foi A Garota Dinamarquesa, porque ela mostra a realidade em uma outra época de pessoas transexuais e me marcou muito. Acho que cada um tem pelo menos um filme, né, que foi muito marcante. Professora Ana, na reportagem a gente viu essa mudança na questão da mulher, do espaço da mulher no cinema. Houve um tempo em que a mulher era mais valorizada, digamos assim, né? Ainda existe a diferença salarial, a gente vê mulheres atrizes falando. Como que você enxerga isso hoje? Considerando o cinema hollywoodiano, né, pensando naquele período que a professora Mônica se referiu, nos anos 30, era um momento do auge do Star System, né, que a gente chama de Star System justamente esse sistema que se movia todo em torno da criação das estrelas, das grandes estrelas. Né? Então havia um investimento muito grande na imagem da mulher e essa imagem era um construto. Né? A gente vê construir assim, um padrão de beleza, um padrão de comportamento. Né? Naquele momento isso era muito forte e nesse sentido as mulheres tinham uma importância muito grande para a manutenção dessa própria indústria. Então, investia-se muito nessa imagem e elas acabavam sendo valorizadas em termos, inclusive, salariais. Nas propagandas, nas veiculações, né, na imprensa, o nome delas vinha em primeiro lugar. Né? O ator era sempre coadjuvante dessas grandes estrelas. Então temos Marlene Dietrich, temos Greta Garbo nos anos 30, enfim. E as personagens, como é que elas eram? Assim, a gente vê, por exemplo, Mulher Maravilha, uma personagem forte que toma a frente mesmo a história. Na época elas também tinham esse papel? Sim, eram mulheres fortes, mulheres independentes, livres. E foi justamente em função disso, né, e também de outros fatores, enfim, de filmes que traziam comportamentos não muito desejáveis por um grupo conservador da sociedade, que esse setor católico reage e exige que esses estúdios construam um sistema de censura. Né? É a partir daí que o Código Hays vem a partir do final de 1934, né? Vem paulatinamente criando regras de que papéis essas mulheres deveriam exercer nesses filmes e quais os papéis que elas não poderiam. Tinham regras como, por exemplo, numa cena no quarto do casal, não podia haver uma cama de casal.
né? Esse casal tinha que dormir em 2 camas separadas, né? Tanto que isso vai permanecer durante até os anos 60, que é quando o código realmente cai, em função do próprio declínio do Star System. Então o cinema, né? ele segue a vida real, o que a sociedade vem de mais forte tendo, assim, a gente pode dizer. A gente não pode dizer que o cinema é um reflexo da sociedade, porque ele também institui padrões de comportamento, né? Mas sem dúvida nenhuma ele participa de um movimento, né? Ele participa historicamente das questões, das polêmicas, das inquietações de uma época, né? Ele também participa das lutas sociais. Certo. Professor, essa luta pela representatividade, por muito tempo a falta dela, pode ter relação com o fato de que o cinema, ele na verdade é também uma indústria e não é só arte, precisa render dinheiro? Sim. O que vende, né? Com certeza, tanto é que quando a gente pensa, né, na importância do Pantera Negra, é também importante que ele renda, até para que sejam possíveis outros filmes assim. Né? Então, muitas vezes, esse investimento da indústria do cinema em algumas temáticas é porque isso vai ter um retorno. Então, esses públicos estão querendo se ver representados ali. Então, não adianta a gente esperar que... Por isso que é importante esses movimentos individuais, esses movimentos de artistas específicos. Então, a gente não falou ainda do Spike Lee, né? Um diretor que, antes dessa geração de 90, a gente tem o Spike Lee, né, que vai fazer Faça a Coisa Certa em 89. E ganha um Oscar. E é indicado, né? Ele não chega a ganhar, mas ele ganha um especial, ele ganha de roteiro e depois ele ganha um Oscar especial recentemente. Mas ele nunca ganhou como diretor. Como diretor, por isso esse ano a gente está torcendo muito. Mas o Spike Lee, ele vai entrar em embates, por exemplo, com o Woody Allen. Né? Ele vai virar para o Woody Allen. Por que nunca teve um negro nos seus filmes? Com Tarantino. Né? Tarantino são também. consagrados, né? E são diretores consagrados. E diretores com quem a gente se identificava. A gente não olhava para os filmes do Woody Allen e se perguntava, cadê a mulher, cadê o homossexual, cadê o negro no cinema do Woody Allen? Ficou tão e o acostumado. Spike Lee chama essa atenção. Até quem assiste está aprendendo a questionar, talvez. Sim. Né? Exatamente. E professora, e essas novas formas de se fazer cinema, pensando fora dessa indústria mais tradicional? Por exemplo, a Netflix, que começou como uma plataforma de streaming, hoje ela faz também filmes, ela faz séries. Seria uma forma de tentar mudar esse cenário? Alguém novo? Eu acho que é uma nova forma, uma nova plataforma, mas eu acho que o novo mesmo são os coletivos que andam surgindo, né? Coletivos de mulheres negras, coletivos de grupos, né, preocupados com as questões de justiça social, né? Então, eu acho que importante é que se continue, que se mantenham os editais, né, de ação afirmativa para que essas novas vozes elas se coloquem também no cinema com novas imagens, né? Porque representatividade não é só a mulher estar, né, na tela, a mulher negra estar na tela, o homem negro, é como que eles estão na tela. E esse como é fundamental para que diretores, diretoras, né, com esse compromisso político importante, estejam fazendo cinema. Né? Então, as ações afirmativas são fundamentais. Eu acho que o acesso à universidade pública é fundamental para a formação desses quadros, né? Quer dizer, uma luta por ocupação de espaços de poder, como eu já falei, não só nos júris e nas curadorias, mas também na imprensa, que, por exemplo, participa das salas de primeira exibição, que vão ser os críticos, né? Então, é todo esse emaranhado de espaços que precisa ser ocupado por esses atores e atrizes, né? No sentido de que aqueles que estão realmente fazendo um novo cinema no Brasil e em outros lugares. Ainda tem muito, né? a se movimentar, né? Está acontecendo muita coisa, né? A nossa preocupação é que essas ações elas continuem com os incentivos do governo, né? Certo. Bom, hora da nossa agenda cultural. Isabela Rodrigues é quem dá as dicas. Olha só. Boa noite, pessoal. Bom, se a semana foi puxada para você, chegou a hora de relaxar, porque o final de semana tá aí e tem um monte de opção para você curtir. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal, tem a primeira apresentação da peça Volta ao Lar, protagonizada por Regina Duarte.
O texto da obra é um clássico do dramaturgo britânico Harold Pinter e fala sobre poder e sexismo. O espetáculo também vai ter sessões no sábado e no domingo. Os ingressos podem ser comprados pelo site Mega Bilheteria. No sábado à tarde tem a 5ª edição da Feira de Vinil em Uberlândia. A exposição vai ter mais de 1000 discos de vinis compactos e LPs. Tem opção para todos os gostos musicais e com preços variados. No mesmo espaço, ainda vai estar rolando discotecagem e também venda de bebida e comida. A entrada é de graça. Também tem clássico do futebol na cidade, olha só. Neste sábado, o Verdão vai enfrentar o CAP pela 3ª rodada do módulo 2. Enquanto o Uberlândia Sport busca sua primeira vitória na competição, o CAP vem embalado após vencer o Nacional de Muriaé por 2-1 fora de casa. O clássico será amanhã, às 4 da tarde, no estádio do Parque do Sabiá. Ainda no sábado tem Uma Noite Indie. O repertório está recheado de todas as variações do indie, como pop, folk e rock. Vai ter música da Lana Del Rey, Florence and the Machine, Banda do Mar, Foster the People e muito mais. Os ingressos físicos podem ser adquiridos no local e outras informações você confere na página do evento no Facebook. No domingo tem programação para toda a família no bairro Morada Nova. O Uberlândia Viva tem atividades sociais, culturais e esportivas. Começa às 8h30 da manhã, lá na Avenida Aldo Borges Leão. E já que o assunto aqui no Jornal da UFA é cinema, o que será que o pessoal indicou para você assistir? Confere aí. Minha dica de hoje é uma série, ela chama Orphan Black, ela é uma série que fala sobre biotecnologia, clonagem, as questões éticas, e eu acho que vale muito a pena dar uma conferida. Minha dica de hoje é Grey's Anatomy, é uma série ótima. Retrata muito bem a realidade que é vivida no mundo da medicina, né? Então, quem não entende de medicina, vê a série, passa a entender um pouco e acha legal, pelo menos eu achei. E eu fico por aqui. Semana que vem tem mais Agenda Cultural. Professor Leonardo, e os palpites para domingo? Bom, a gente gostaria muito que Infiltrado na Clã ganhasse, mas um filme que está ganhando força aí é A Favorita. E é um filme que correu por fora. Inclusive, melhor atriz. A gente corre o risco de não ver a Glenn Close ganhar, que é uma pena, embora a Olivia Colman está maravilhosa, assim, né, na Favorita. E é um filme que está ganhando força. Enquanto que Nasce uma Estrela foi perdendo completamente, não ganhou Globo de Ouro, não ganhou prêmio da organização dos atores, dos críticos. O filme A Favorita está crescendo e Roma tem força ainda, né? E eu espero que Pantera Negra leve pelo menos todos os prêmios técnicos que merece, né? E que, quem sabe, seja uma zebra, a Pantera. Bom, muito obrigada pelas reflexões, professora Ana, professor Leonardo. Obrigada, Letícia. Obrigada a você também pela companhia. Vamos acompanhando, né, o Oscar no domingo. O Jornal da UFA fica por aqui. Uma ótima noite para você e excelente fim de semana. Até segunda.